Boa noite, vamos começar mais uma live class, não, Manoel, mais uma aula aqui da nossa semana de Reiki, a nossa última aula da nossa semana de Reiki. Eu já tô aqui, ó, pensando que amanhã, né, já tô falando live class aqui, mas hoje é a nossa aula de número 8, a nossa última aula da nossa semana de Reiki. Somos todos reikianos. Boa noite, Norcília, boa noite, Cida, boa noite, Nelly, boa noite, Sueli, boa noite para todos vocês que já estão entrando, a Zélia Ferreira, a Maria Augusta, que também já está aí, ó, a Joyce, a Catarina, muito boa noite para todas vocês. Quero saber quem cumpriu o nosso exercício de ontem de ensinar os princípios, ensinar o que você está aprendendo, conversar, falar com alguém sobre as coisas que você está aprendendo aqui dentro da nossa semana, somos todos reikianos, para que você se colocasse um pouco mais a serviço, um pouco mais, abrir esse movimento, né, do compartilhar, para que você inspire outras pessoas também na sua vida. Boa noite, Donata, também chegando para a nossa última aula aqui sobre Reiki, a última semana. Ó, só pra gente ó, a Nelly tá dizendo que já fez, né? Como foi a experiência, Nelly? Depois compartilha, abrir um box lá dentro do grupo do Telegram, caso vocês queiram compartilhar. Lá dentro tem um box para vocês colocarem as percepções, escreverem um pouquinho, né? Tirar da cabeça, colocar mais aí no externo para que a gente possa ler também e isso inspire outras pessoas a ter esse movimento de serviço, ter esse movimento de compartilhar também. A Sueli tá dizendo assim, e foi muito serviço, isso mesmo, Sueli, às vezes a gente vai conversa, de repente a gente já tá ali naquele contato com a pessoa, a gente não vê o tempo passando, porque quando a gente tem contato com coisas de sabedoria universal, ancestral, atemporal, quando a gente conversa sobre essas coisas, parece que o tempo voa, a gente não percebe, é muito interessante a gente perceber isso também. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente está colocando isso, está numa roda de conversa, de repente o tempo passa e você nem viu. E tanto que é bom, tanto que a nossa alma, o tanto que a gente tem afinidade com esse tipo de assunto, né? Às vezes a gente não tem muita oportunidade para fazer isso. Mas eu espero que vocês tenham conseguido colocar esse ensinamento em prática. E eu peço que vocês compartilhem esse ensinamento lá dentro do nosso grupo no Telegram. Então, para quem não viu, eu coloquei uma mensagem lá dentro, dá uma scrollada lá dentro do grupo, você vai ver que tá assim, ó, já prepara os dedos para digitar. Tá mais ou menos assim que você pode colocar lá nos comentários dessa mensagem, tá bom? E falando em comentários, falando em coisa aqui mais de ferramentas, né, dos nossos recursos que a gente tem, já vou pedir para que vocês curtam aqui embaixo, ó, tem um botãozinho de coração, apertem o coração para o Instagram mandar essa mensagem, mandar esses conteúdos para mais pessoas. Então, quando você aperta os corações aqui embaixo, o Instagram entende que essa live, que esse canal, que isso que você está fazendo aqui é relevante, isso pode ser enviado para outras pessoas. Quando você clica no aviãozinho aqui de papel, você manda diretamente para uma pessoa que você está lembrando. Olha, assiste isso daqui que eu tô lembrando de você, assiste isso daqui que vai ser bom para você, que vai iluminar seu caminho, vai trazer boas energias para você no seu caminho. Então, aqui tem algumas ferramentas que eu peço para que vocês utilizem, não deixa de comentar, de curtir, e os seus comentários aqui, ó, quando você coloca, é bom porque a gente interage. Então, quando você escreve as suas dúvidas, as suas perguntas, surge temas aqui e eu vou colocando de todo o meu coração aquilo que eu puder compartilhar com vocês. Eu sempre falo assim, olha, eu não sei tudo, você não precisa acreditar em nada do que eu tô falando, mas o convite que eu faço para vocês é que você experimente tudo isso que eu tô te contando. E aquilo que a gente não souber, a gente vai descobrir junto. Esse é o nosso compromisso, o nosso combinado aqui, tá bom? Então, podem perguntar à vontade, aproveita que hoje é a nossa última live dessa semana de Reiki, né? Mais pra frente a gente deve retomar alguns temas, mas hoje oficialmente a gente encerra a nossa semana, do dia 1º ao dia 8, e eu vou abrir as inscrições do meu curso de Reiki do nível 1,
hoje à noite. Assim que a gente encerrar essa live aqui, eu vou fazer um post lá nos meus stories, já com o link para quem quiser se inscrever. Até domingo essas inscrições estarão abertas nesse valor que vai estar lá. Na segunda-feira, eu vou ver se eu deixo isso aberto por pelo menos uns 2 ou 3 dias, mas até domingo é certeza que vai estar lá dessa forma, tá bom? Então, aproveitem para fazer essa turma de Reiki 1 agora, porque online, né, eu só tô fazendo 2 turmas por ano, geralmente. Então, já fazia um tempão que eu não lançava essa turma de Reiki online, porque eu priorizava os cursos presenciais, e agora eu estou retomando esse trabalho do online também, tá bom? A Verônica tá dizendo boa noite, prazer estar com vocês aqui também, gratidão, Sueli, pelo cuidado comigo, ó, tá vendo que já chegaram algumas pessoas através do trabalho de vocês, tá vendo? E a gente vai crescendo, né? Eu falo nessa comunidade porque a gente cresce junto, a nossa energia vai se expandindo junto. Então, quando eu tô com mais uma pessoa nesse trabalho de energia, de compartilhar, de serviço, a energia se amplia. Quando eu estou sozinha, me auto-aplicando, fazendo as minhas práticas, já é muito válido. Mas quando eu tenho alguém, parece que aquilo se potencializa de uma tal forma que a gente pode acessar mais e mais e mais. E aí a gente tem o que eles chamam, geralmente, desse crescimento exponencial, né? Ao invés de somar, a gente multiplica. Então a gente está sempre multiplicando coisas na nossa vida e começa com esses simples ato aí que eu coloquei para vocês. Conversem, fale. Ah, é difícil falar, é difícil se expressar, é difícil colocar. Comece a mostrar através dos seus próprios exemplos. A gente pode, né, dar essas mensagens de várias formas, só depende de como você pode colocar isso ou não, usando aí a sua criatividade. E vamos ao que interessa. Vamos ao nosso resumo básico para a gente começar a nossa aula de hoje. Para quem está chegando aí de primeira vez, conseguir pegar, né, assim, bem rápido, de forma bem objetiva, o que a gente está conversando aqui. A Letícia está colocando assim, ó, obrigada por nos oferecer essa semana tão maravilhosa. Beijos no coração. Obrigada a você, Letícia, pela companhia. Obrigada a todas que estão aqui fazendo companhia. Nós estamos aqui, ó, crescendo mutuamente. Eu tenho certeza que eu tô crescendo em energia, né? Vocês estão crescendo em energia e eu recebo a energia de vocês também. Apesar de eu não estar vendo vocês, eu sinto. Uma vez, quando eu mudei para Uberlândia, eu ouvi isso, né? Porque foi um período muito difícil para mim. Eu saí da casa dos meus pais, vim morar numa cidade onde eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Eu mal conversava, por incrível que pareça. E eu ouvi isso, por mais que você não me veja, dos amigos espirituais, você vai me sentir. E isso me guia muito, porque apesar de eu não estar vendo vocês aqui, eu posso sentir a energia de vocês. Então, tem aqui a Letícia, tem aqui a Maestria, tem aqui a Sueli, tem aqui a Nelly, tem aqui a Norcília. Essas pessoas que eu acabei de citar o nome, né, salva Letícia, Maestria aqui, são pessoas que eu conheço. Então, eu consigo sentir a energia. E aquelas que eu não conheço, a gente entra num campo. Então, se a gente está aqui junto, é porque a gente está ressoando coisas muito parecidas, e para mim o que fica desse grupo que se faz presente aqui agora é uma vontade muito grande de crescer, de evoluir, de se tornar uma pessoa melhor, de ajudar na transformação do mundo, de auxiliar as próximas gerações, né, que estão aí crescendo, nascendo, crescendo. Então são pessoas muito comprometidas com o servir. São pessoas muito comprometidas com esse propósito de elevação, de crescimento, de amadurecimento. E isso, gente, de verdade, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa para os fortes. E eu falo fortes de coração e mente, né? Fortes no sentido de coração, mente e energia, para a gente sustentar, ancorar esse nosso objetivo de crescer, evoluir e sair muito melhor do que quando a gente entrou. Então, eu espero que vocês, assim como eu que estou aqui falando, né, a pessoa que vocês estão vendo, mas que vocês sintam umas às outras, que aqui a gente está hoje com 19 pessoas, mas que vocês sintam isso como uma
uma grande energia que nos envolve, que nos conecta, ainda que a gente não se conheça, ainda que a gente esteja distante. Essa energia nos conecta. Essa energia, de alguma forma, nos coloca como iguais. Essa energia, de alguma forma, nos coloca como irmãos. Essa energia nos coloca como seres espirituais. Então, isso é o que nos conecta. E é interessante porque, enquanto eu tô falando isso, é como se eu estivesse vendo o cosmos, né? E me vem um exemplo como se tivesse algo que permeia nós, que a gente não tá vendo, que a gente chama de energia, que envolve a todos nós. Se eu fosse pegar um exemplo material, o que eu pegava? O que eu traria de exemplo, né? Imagina quando você corta o tomate. Não tem uma coisinha que une todas aquelas sementes lá dentro do tomate, algo líquido, meio melequinha assim, né? Que fica dentro do tomate. Aquilo ali que está nos unindo seria essa energia maior que nos une. Então, os pontinhos ali, as sementes, seriam cada um de nós. Então, nós somos essas sementes aqui na Terra. E será que a gente está crescendo? Ou será que a gente está, né, passando, deixando a nossa semente guardada por alguma forma? Então, o convite que eu estou fazendo aqui essa semana, o tempo inteiro, é para que a gente desperte, para que a gente ative esse poder, essa potencialidade, esse recurso que você carrega aí dentro de multiplicar luz primeiro na sua vida, multiplicar luz na sua família, porque quando você se cura, todo o seu sistema familiar tem a chance de se curar também, de curar a sociedade e, enfim, numa última instância, nessa energia coletiva da qual nós fazemos parte, a gente cura o código, né, a informação energética da humanidade. Como eu já disse outras vezes, nós estamos em aprimoramento para nos tornar verdadeiramente humanos. Humano é aquele que tem valores, né? Tem conexão com valores, por exemplo, da fraternidade, da igualdade, da sabedoria, do amor, do serviço. Então, um ser humano de verdade está conectado com os valores, com esses valores humanos, tá bom? Então, esse é o nosso convite: despertar, ativar, crescer, prosperar nesse sentido de crescimento. A palavra prosperar vem de crescer. Não tem nada a ver com dinheiro, nada a ver com isso, porque isso é uma consequência do seu estado energético, psicológico, mental. Então, a primeira coisa é cuidar de você. Cuidar da sua energia, cuidar da sua mente, cuidar das suas emoções. E aí, com isso tudo já pronto, você começa a manifestar. E isso é uma consequência, é uma coisa que vem natural para você, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. A Nelly colocou assim: impressionante a energia dessa semana, Manu. Quando termina a live, eu fico com vontade de conversar sobre o assunto. É lindo demais. É porque a gente tem essa conexão, né? Como eu disse, a nossa alma gosta de conversar sobre isso. A nossa alma busca pessoas que falam a mesma língua. E não estou dizendo aqui que essa língua tem que ser em palavras, pode ser em vibração. Quantas pessoas que a gente nunca viu, a gente não conhece e de repente tem uma sintonia. E aí o assunto surge, o assunto flui naturalmente, né? A Geisiane tá colocando assim, ó: foi muito positivo começar o ano com a Semana do Reiki. E é essa sintonia, Geisiane, que é interessante a gente cultivar nos próximos dias. Vai ter dia que vai ser mais difícil, é claro, os desafios vão aparecer, a gente vai ser testado na nossa prática diária, mas se a gente conseguir cultivar isso durante a semana, durante os meses, durante o ano, vai ser maravilhoso. E eu tenho certeza que esse ano a gente vai crescer 365% aqui, né? Porque se é 1%, se eu tô atenta a 1% todos os dias, eu tô melhor 1% todos os dias. Então vamos ao resumo. A Beth colocou assim: ontem eu pude ajudar uma pessoa. Já é ótimo isso. A gente começa assim mesmo, um a um. Sempre sem ter aquela expectativa ou a ilusão de querer
fazer algo grandioso. Não é algo grandioso. As coisas são simples, são gradativas, são passo a passo. Quanto mais a gente vai fazendo, mais outras pessoas chegarão e você vai ter essa chance de ajudar mais e mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Resumo da aula 1. Quem tá anotando me ajuda a fazer o resumo. Eu anoto algumas coisas aqui para falar para vocês, mas muito do que eu falo vem mesmo da intuição, do coração, das coisas que eu vou aprendendo, que vai ficando para mim. Anoto para não perder o rumo aqui da conversa, né? Pra gente ter um direcionamento e não passar do tempo. Mas os resumos eu faço do que eu tô lembrando. Então, a aula 1, o que a gente viu? A gente viu sobre o que é o reiki, os conceitos do que é reiki. A gente viu sobre a frequência energética, como a gente muda a nossa frequência através do movimento, através da questão de nos movimentar dentro dessas frequências que a gente já conhece, e aí a gente vai abrindo novos níveis de frequência a partir desse movimento, primeiro interno, e se for necessário a gente pode começar também a partir do movimento externo. Foi aí que eu coloquei para vocês o exercício de fazer uma sessão de desapego para que a gente movimente a energia da nossa casa. Então essa foi a proposta. A Drica colocou assim: eu tentei ajudar, mas a pessoa não quis. Tempo. A gente tem o último princípio, né? A gente tem ali o quarto, trabalha arduamente, e o último, seja bondosa. Então, cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um feeling diferente. Então, quando ela estiver pronta, vai chegar o tempo dela. Então, respeite. Isso é ser bondosa com o outro. Isso é respeitar o tempo do outro, mas ao mesmo tempo dizer para ela: quando você precisar, eu tô aqui. Quando você estiver pronta, quando você necessitar de algo, lembra, é só você me pedir. Então, é um servir, mesmo que ela não queira, mas deixando a energia aberta, porque isso é importante também. E você segue seu caminho. Uma hora esses caminhos, esses percursos, como a gente vê na natureza, se cruzam, né? Quantos rios que eles se cruzam lá no início, depois eles se cruzam mais no meio, assim, de repente se cruzam de novo em outro lugar. Então é assim que vai acontecendo também com algumas pessoas na nossa vida. A Cássia está colocando assim: foi maravilhoso recordar, pois acaba que alguma coisa deixamos de praticar, principalmente manter a frequência energética. Parabéns, é isso mesmo, Cássia. Esse é o nosso grande desafio. Eu lembro que quando a gente estava lá no espaço, a gente atendia presencialmente, né, nas terças e sextas no grupo de voluntários. Então a gente saía, sempre que a gente terminava um trabalho, essa era uma das questões, né? Como manter esse estado de harmonia no dia a dia, como a gente vivencia dentro dos trabalhos, como a gente está lá, né, aplicando e está numa sintonia elevada, fica uma coisa diferente no ar, fica uma energia diferente que a gente quer mais daquilo. Mas no dia a dia parece que a gente vai se distanciando muito dessa frequência, né? Mas a gente pode cultivar isso pela manhã, na hora do almoço, à noite. Então são momentos muito chaves no nosso dia de reabastecimento da energia. Então geralmente é na viração, né, do sol que a gente tem o ápice, depois a gente tem ele mais no meio, depois ele tem no entardecer. São momentos em que os antigos, eles tinham muito essa coisa de reconexão para reenergizar e continuar mais uma parte do dia. E assim a gente vai se conectando a cada vez mais e vai mantendo a frequência. Então são coisas que a gente vai aprendendo para aplicar no dia a dia. Então, se a gente coloca isso na nossa vida como uma rotina, a gente vai dando conta de exercitar e de manter o quê? A frequência. Vai ter dias que vai ser mais difícil? Vai. Não se iluda achando que tudo vai ser uma gracinha só porque você está fazendo reiki. Não vai ser. Vai ter coisa difícil para você enfrentar na sua vida. É como eu disse, quando a gente cresce em luz, a gente também cresce para começar a enxergar do outro lado. Então a gente vai lidando com coisas internas, mas no estado de harmonia interna. Isso que é o mais importante. E essa harmonia interna vem de um lugar dentro de você, onde você pode encontrar
tranquilidade, onde você pode encontrar paz, onde você pode encontrar serenidade, tá tudo aí dentro de você. A Tatá colocou assim, ó: essa semana foi maravilhosa, muita transformação no meu interior, muita energia, sou muito grata, Manu, tudo tem ficado mais iluminado na minha vida, gratidão. Gratidão meu, Tatá, a sua energia é ótima, a sua energia assim, é alta astral, é uma coisa bem interessante, use isso, né, a seu favor, uma pessoa alegre, disponível, super despojada, então cresça isso cada vez mais nesse sentido e emane essa energia de alegria que você tem muito, de resiliência também, eu diria. A Francis está dizendo, é tão maravilhoso te ouvir. Eu que agradeço aí, viu, Francis, pelo carinho, pela presença e vamos juntas crescendo. Ai, subiu aqui os comentários, peraí. Aqui, a Letícia disse, hoje acordei murcho e lembrei de rever os pensamentos em direção à energia do reiki. Muito bem, lembrei da aula, fiz um dia lindo. Isso aí, mudou a frequência no dia logo no início, porque se mantém naquela frequência, corre o risco do seu dia manter a mesma frequência da qual você acordou. Então, os nossos primeiros pensamentos, como eu já disse, eles geralmente ditam o tom do dia. Por isso que a gente fala de acordar mais cedo, acordar antes de todo mundo, porque você acorda no momento em que tá todo mundo dormindo. Primeiro você acorda com uma sensação de ter ganhado, né? Já é vitorioso só por conseguir levantar mais cedo. Depois você acorda no momento do dia em que as pessoas estão dormindo e por isso tem pouca emanação de pensamentos disfuncionais. Então você acorda numa energia mais limpa, mais purificada em relação aos pensamentos ruins. Quando a gente já acorda um pouco mais tarde, se vocês observarem, é diferente. Você já acorda já meio cheio de tumulto, cheio de coisas, porque os pensamentos das outras pessoas criam uma esfera de frequência. Se você mora em cidade maior, tipo São Paulo, Rio, Goiânia, nessas cidades que são maiores, essa percepção acontece muito mais claramente. Então, quando a gente levanta mais cedo, tem essa primeira menção do dia, eu coloco o tom do meu dia, eu determino a energia do meu dia. Pode acontecer coisas, como eu disse, pode, mas eu já estou conectada. Eu não me deixo tanto envolver pelas energias do ambiente, entendeu? E deixa eu ver quem mais aqui. A Zulmira Ramos colocou assim, ó: preciso resgatar tudo isso. Eu tinha toda essa energia tão presente e fui me afastando sem me dar conta. A gente entra no piloto automático e a gente é literalmente consumida pelo piloto automático. Aí o reiki vem e faz assim, acorda, presença, volta. Porque voltar, né? A qualquer momento eu posso voltar. Se a gente olha a essência da prática da meditação, é um eterno recomeço. Então eu distraí, pensamento foi, voltei à consciência. E aí eu recomeço. Quantas vezes for necessário, até que isso fique mais firme, até que isso fique mais presente na sua vida. E é como se você assimilasse isso e passasse a ser um hábito, virou um hábito, e aí fica mais ancorado aí no seu dia a dia essa rotina. A Tina Vicentina tá dizendo assim: nossa, eu tenho o hábito de auto-aplicar reiki todas as noites e ao despertar. É bem isso que você tá dizendo. Disse muitas coisas, né, aqui, mas eu acho que é um pouco nesse sentido, né, que a gente vai trabalhando com reiki. Então, como eu estava dizendo, aula 1, que a gente fez no dia 1º de janeiro, a gente falou mais dos conceitos de frequência, né, a gente falou sobre a importância do movimento, e é um movimento, como eu já disse, fisicamente falando, porque o corpo precisa de movimento, o corpo não foi feito para ficar parado, e existe um movimento que é interno. Esse movimento que é interno é o que a arte secreta, né, que é o reiki, que Mikao Sui definiu como a arte secreta que convida à felicidade, nos convida a olhar. Então, a arte secreta é esse movimento interno de transformar, de querer se transformar, de ter esse desejo de transformar, de olhar, reconhecer, observar, refletir e ousar fazer diferente. É dar um lugar para as coisas que existem dentro de você, que às vezes está um pouco bagunçado, e você precisa dar um lugar para isso.
precisa olhar para isso, então precisa se movimentar internamente também. Então é para isso que a gente também utiliza os princípios do Reiki. E foi isso que a gente falou na aula de número 2, que eu disse para vocês, o Reiki é mais do que uma terapia integrativa. Por que é mais do que uma terapia integrativa? Porque não é simplesmente eu pegar a técnica e impor as mãos lá e deixar a energia fluir. Vai acontecer a energização? Vai, mas quando eu tenho o trabalho interno sendo feito, quando eu tenho essa conexão, né, já bem trabalhada, eu comigo mesma, eu e a fonte criadora, eu tô ali fazendo a prática da meditação Gachô, a intenção dessa energia, ela amplia, ela fica muito mais potente, fica muito mais fluido, você sente mais a energia e você sente essa fluidez com muito mais intensidade. Então não é só uma terapia integrativa, ou melhor dizendo, é mais do que uma terapia integrativa, porque além da técnica, tem uma filosofia de vida, esse trabalho interno de aprimoramento do seu ser. Começando por quem? Começando por você. Então, esse foi os temas da aula 2. E aí na aula 3, o que a gente viu? A gente viu os chakras, os principais centros de força, né? A gente falou sobre algumas funções e a gente falou sobre as cores, sobre o estado de equilíbrio e harmonia desses chakras, né? Dos centros de força. Falamos os 7 centros principais de força, que são centros que captam, armazenam e distribuem energia para todo o nosso corpo. Então a gente falou do campo energético através dos chakras. E aí a gente foi para a aula de número 4, onde eu falei sobre Reiki e Mindfulness, considerando que Reiki e Mindfulness, para quem está aqui de primeira vez, que saibam, Reiki e Mindfulness são duas terapias integrativas diferentes, mas quando eu estou aplicando Reiki, tem características de Mindfulness dentro da prática do Reiki, porque a primeira premissa do Reiki é um convite de Mindfulness, é um convite de atenção plena. Então, só por hoje, só por esse exato instante, fique presente. Mindfulness, tem uma consciência plena, atenção plena. Então, todas as práticas dentro do Reiki, praticamente todas as práticas, a gente tem características de Mindfulness. Então é interessante aprender algumas técnicas de Mindfulness, até para melhorar a sua prática de Reiki, né? A Zumira colocou assim, ó, hoje eu acordei depois de ter acordado ouvindo a primeira aula, que delícia, foi tão gostoso a energia da tua voz, foi divino. Já há muito tempo eu não sentia assim. Que bom, Zumira, continue vendo, assistindo os vídeos. Se você quiser, tem um aplicativo que chama Insight Timer. Tem meditações minhas lá dentro desse aplicativo. Então tem pessoas que dormem, né, ouvindo meditações, acordam, colocam uma meditação. Quero gravar mais meditações dentro do nosso grupo do Telegram. Eu postei recentemente, agora no início do ano, uma meditação muito bonita. Caso você tenha interesse também, tá lá dentro do nosso grupo no Telegram. Dá uma volta lá nos arquivos que tá tudo lá, tá bom? Aula de número 5, o que a gente falou? A gente falou sobre autotratamento e autocuidado. Então, o Reiki é a arte secreta, segundo Mikao Usui, que foi como ele definiu o Reiki, a arte secreta que nos convida à felicidade. Ele coloca o autotratamento como uma técnica de aprimorar o cuidado em relação a nós mesmos. Então, uma das orientações que Mikao Usui coloca é que todos os reikianos precisam se cuidar. O Reiki é uma técnica de aprimorar o autocuidado e transformar a nossa consciência. Então, a partir do momento que eu assumo a responsabilidade de cuidar da minha vida, eu tenho que adotar atitudes para me perceber, para me sentir, né, para olhar para as minhas necessidades, para realmente me perguntar, eu estou cuidando de mim em todas as dimensões? Eu estou me olhando? Porque o que acontece nesse caminho de nos tornar, né, cuidadores, curadores, como dentro do Reiki a gente chama. Eu gosto muito dessa palavra cuidadores, para mim faz mais sentido.
Quando a gente começa a cuidar de outras pessoas, a partir do caminho do reiki, aplicando, atendendo, voluntário, né, seja profissional ou não, a gente às vezes se esquece da gente. E a primeira pessoa que precisa ser cuidada é a gente mesmo. Então, o autotratamento é imprescindível dentro da prática para você manter a sua saúde, para que você mantenha a sua energia equilibrada e assim possa ser mais coerente na sua prática. Porque a primeira premissa, como a gente viu na aula de número 7, a missão do reikiano, a primeira missão é cuidar de si mesmo. É a primeira responsabilidade que a gente tem. E aí a gente passou para a aula de número 6, que foi como utilizar os princípios do reiki para transformar padrões. E aí eu coloquei que o que ajuda a gente a transformar padrões dentro do reiki, através dos princípios, é a primeira coisa, se colocar na atitude de presença, só por hoje. Então eu tô presente. A partir desse estado de presença, o que está acontecendo comigo? Como é que está sendo essa interação, mundo interno, mundo externo? Eu estou observando o que está acontecendo ou eu estou no piloto automático? Isso tudo no primeiro princípio lá, só por hoje. E aí eu começo a refletir, né, fazendo perguntas através dos 5 princípios. E aí eu ganho tempo. Quando eu faço perguntas a mim mesma, adoto esse diálogo interno, amoroso, gentil comigo, eu ganho tempo para quê? Para mudar, para transformar um padrão, para transformar o que seria uma reação automática numa ação benéfica. E aí o que eu faço? Ajo. Então, para eu transformar padrões na minha vida através do reiki, primeiro, presença, observação, reflexão e ação. É assim que a gente transforma os padrões através do reiki, certo? E aí na aula de número 7, que foi ontem, a gente viu as 5, se eu não me engano, 5 missões ou 6 missões dos praticantes de reiki em tempos de crise. Então, entre as missões está lá cuidar de si, eu coloquei o resumo agorinha, cuidar de si mesma, vivenciar os princípios, manter a harmonia familiar, enviar reiki para os profissionais de saúde, para as pessoas que estão doentes e, por fim, para quem é reikiano aí de nível 2, nível 3, enviar reiki para a energia do planeta, enviar reiki para essa energia disfuncional, de medo, de pânico, de ansiedade, de angústia que está atravessando todos nós. Então, quanto mais eu me cuido, mais eu tenho capacidade interna, mental e emocional de irradiar, de emanar energia boa para o planeta, para as pessoas, para minha casa, e assim eu consigo manter a harmonia e o meu estado de presença. Tudo bem até aqui? Essas foram as nossas 7 aulas da semana no nosso reiki, da semana de reiki, de uma forma muito, muito, muito resumida. Eu espero que quem está aqui de primeira vez tenha conseguido captar a mensagem, né, do que a gente está falando esses dias todos, para que você também entre na nossa sintonia de elevação, de crescimento, de transformar e de criar, né, de jogar literalmente luz na nossa própria vida. Esse é o nosso principal foco nessa semana de reiki. Que vocês despertem, que vocês mesmas acessem essa luz interior, essa força interior que você tem e que muitas vezes está sendo deixada de lado, estava esquecida, como alguém citou aqui, e você recorde, porque isso você tem aí dentro de você. Às vezes, você só não está lembrando desse potencial, desse poder que você carrega. E hoje a gente vai falar dos sinais de que você está pronta para aprender e praticar o reiki. E aí, diante de tudo isso que a gente falou, eu quero que você pare aí uns instantes, alguns minutos, põe a mão no seu coração, de verdade, seja muito honesta, vamos ser honesta aqui, né? Trabalhe honestamente aí dentro do seu ser e se pergunte, se faça essa pergunta, reikianos ou não reikianos sintonizados aqui, porque tem reikianos sintonizados que estão desligados, digamos assim, né? Então, eles foram sintonizados, mas não estão praticando.
Então é como se tivesse um pouco distanciado. Mas eu posso resgatar, mas pergunte para você aí dentro. Eu tô disponível para aprender e praticar os ensinamentos do Reiki? Eu tô disponível para aprender e praticar essa filosofia de vida? Não tô nem conectando aqui com a técnica, com a prática em si. Mas eu, nesse momento da minha vida, sinto que esse caminho é para mim. Então para um pouco aí na sua vida, agora que você está me assistindo, e seja honesta com você. Eu tô pronta. Eu quero praticar. Eu tô pronta para vivenciar esse caminho por inteiro. Se não, tá tudo bem. Existem outros caminhos que eu tenha mais interesse? Porque às vezes você pode ter afinidade com outros e tá tudo bem. Então, quando a gente começa a falar sobre os sinais, né, se você tá pronta ou não para aprender e praticar o Reiki, porque é sobre isso que a gente está conversando aqui, o primeiro sinal é isso, vem desse lugar aí dentro de você. Eu tenho que ter uma espécie de abertura interna. E eu tenho certeza que todas vocês que estão aqui ouvindo isso, a abertura interna já existe. Agora, tem um movimento? Observa o corpo manda todas as respostas e a gente não percebe. Então, o meu corpo, eu posso usar o meu corpo para verificar a resposta, porque às vezes a gente fica muito no mental, né? Mental, mas acessa o sentir, porque a maioria das coisas no Reiki é sentir. Então, acessa o sentir. Acessa esse sinal que está aí dentro, que diz sim ou que diz não, ó, o corpo falando. Que diz sim, quando eu percebo sim, existe uma energia de expansão. Meu corpo se expande, a minha energia se expande, o meu corpo tem esse impulso de ir. Quando não, o corpo se contrai. Ó, o movimento, o corpo se contrai, ele fica mais rígido um pouco. Então, observem a mensagem que o corpo está dizendo para você. Esse é o primeiro sinal. Sinal se eu quero, né, se eu estou pronta para aprender e praticar esse caminho, essa filosofia de vida que nós estamos aqui, né, que a gente aprendeu com Mikao Sui, chamada de Reiki. Certo? Me conte aí como é que tá o sinal. Você tá pronta? Tô perguntando agora para você que tá me assistindo. Você tem esse sinal aí? Como é que anda esse sinal para aprender e vivenciar hoje o Reiki? Me conta pelos comentários. É sim ou é não? Esse é o primeiro. Quer saber o sinal de vocês aí? Como é que tá? Gente, tá tudo bem, tá? Sim, não, tá tudo bem. Eu quero que vocês sintam. Experimente esse sentir. E aí a gente tem o segundo sinal. O segundo sinal é essa coisa, né? Eu até numerei aqui, ó. O segundo sinal que a gente tem é sobre se eu tô pronto ou não para vivenciar a questão do Reiki, né? Aprender e vivenciar o Reiki, a praticar o Reiki. O segundo sinal é o seguinte: você tá aprendendo. Observem. E aí, responda de forma honesta com você mesma aí, não precisa responder. Para mim, se você não quiser colocar nos comentários, não precisa. Mas no mínimo, seja honesta com você. Você está aprendendo a cuidar, a amar o seu próprio ser. Está aprendendo a amar você mesma, a cuidar de você. Nessa semana, em algum momento aqui do autotratamento e autocuidado, eu sugeri isso. Você está fazendo isso? Porque se você tiver, esse é um sim para esse sinal, ou seja, check no primeiro sinal. Check, já está fazendo, então esse é um sinal de que você está disponível para aprender e praticar Reiki. Tô aprendendo a cuidar de mim mesma, tô aprendendo a gostar desse ser que eu sou com tudo que eu tenho. E aí, com tudo que eu tenho, o que a gente faz? Coisa ruim, eu não permito no meu ser, porque eu sou perfeita, não é verdade? Não é assim que a gente pensa? Mas, na verdade, com tudo que a gente tem, é com aquelas coisas boas
e as coisinhas não tão boas que a gente também tem. Então, eu tô amando o meu ser de forma integral, o que é bom e o que não é tão bom. Então, amar a si mesmo, cuidar de si mesma, envolve tudo isso. Eu tô aprendendo a fazer isso? Ou eu tô na fantasia de que eu tenho que ser perfeita e serei perfeita sempre? Então, tudo isso tá no primeiro sinal. Estou aprendendo a amar e cuidar de mim? A Patrícia está dizendo, quero muito ter essa experiência, Sueli. Às vezes estamos prontas, mas precisamos de um empurrão. Sueli sabe muito bem o que é isso, né, Sueli? E eu falo que muitas vezes a gente não confia na gente, né? A gente não tem a nossa autoconfiança tá tão abalada de uma certa forma que a gente tá pronta, mas a gente precisa realmente de algo que nos coloque para fora. É quase que uma mãe. Imagina lá os bebezinhos dos passarinhos, né? O ninho já tá ficando apertado, ou seja, a energia já tá crescendo. Já tem um quanto aí consciencial que já pode fazer movimentos de trabalhar com a energia, digamos assim. Então vai. E isso a gente tem que começar a perceber, porque muitas pessoas que são perfeccionistas, elas nunca vão estar prontas. Vai estar sempre faltando alguma coisa e a insegurança vai vir e vai tomar conta e nunca vai acontecer nada. Porque elas se conectam com essa coisa de ser perfeita, tem que estar tudo bonitinho para acontecer. Até a hora que alguém fala assim, ó, se autoriza, vai. Então se autorizem, porque tem muitas pessoas que se conectam com esse lado do perfeccionismo. A Tatá diz, acho que ainda não estou pronta, mas quero seguir aprendendo mais. Eu acho que tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar, viu, Catarina? A Verônica, deseja aprender e vivenciar essa filosofia através do Reiki, filosofia de vida através do Reiki. Então vamos junto, Verônica. A Drica, não me sinto pronta, porém tenho vontade de aprender. Também tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Como a Sueli disse, a Sueli, ela tá contando isso porque ela é uma dessas pessoas que levou um empurrão, né, a Sueli? Ela tava pronta, a energia mostrava que ela tava pronta para colocar a mão na massa, já era reikiana, e eu só falei para eles, começa. E foi assim que ela começou, começa, simples assim. Então, é experimentando que eu vou saber se eu tô pronta. Às vezes esse lado da perfeição, né, de querer tudo certinho, nos paralisa e muito. Então se libera, eu vou experimentar. Se eu ver que esse caminho não é para mim, eu desfruto daquilo que foi possível, me permito essa experiência e pelo menos eu já sei, esse caminho não é para mim, vou buscar outro. É assim que acontece. É como as cores do arco-íris. Eu gosto de azul, violeta, amarelo. Eu sou meio miscelânea, assim, adoro cores. Tem gente que vai gostar só do branco e vai seguir só o branco. Tem gente que vai gostar só do preto e vai seguir só o preto ali, a ausência de cor, né? Tem gente que vai gostar do rosa, então são caminhos que eu tenho afinidade ou não, como as cores do arco-íris. Então a luz chega de uma forma límpida, clara, e aqui fragmenta. E aí eu começo a escolher, tem os caminhos de evolução e de crescimento. A Verônica, eu estou aprendendo a me amar, me conhecer mais. Natália, muitos desafios que precisamos enfrentar, muitos. Eu estou na fase do resgate, preciso voltar a sentir o coração. Sai do mental, né, Zumira? Às vezes a gente fica muito no mental, a gente nutre muito o campo mental de informação. Uma vez eu citei, a gente está ficando obesos de informação. A gente esquece muitas vezes que o nosso corpo, ele pensa e sente. E muitas vezes a gente aprende que nós somos seres humanos porque a gente pensa. A característica pensante é uma característica humana, mas a gente tem o sentir, tem o falar, tem o pensar, tem o vibrar, tem o emanar, tem várias outras coisas que fazem parte desse universo, né, desse conjunto chamado corpo. E a gente concentra muito na mente, então tenta, de uma certa forma, linkar coração e mente.
coração e mente. Faz essa afinação aí entre coração e mente, até que você de novo volte a sentir o que você sentia, se conecte com o seu coração, com as suas emoções, com os seus sentimentos, qualifique as suas emoções, qualifique os seus sentimentos, dê lugar para tudo isso aí em você. Cida, meu sinal ainda está fraco, mas estou cuidando para fortalecê-lo. Cida, é a mesma coisa que eu falei no início, né? Tem pessoas que são reikianas, que não praticam, não porque não querem muitas vezes, mas porque se afastam mesmo. Rotina, dia a dia, trabalho, sobrevivência, às vezes tira a gente desse caminho. E aí a gente tem que lembrar o tempo inteiro, recorda. Por isso que eu uso muito essa palavra, recorda. E aí eu volto a praticar. Eu volto a me sintonizar e aí eu volto a me ancorar de novo nessa energia. Por isso que é tão importante a gente, de tempos em tempos, reciclar, fazer o curso, conversar com as pessoas da turma, se conectar, assistir vídeos, fazer meditação, fazer retiro, tudo isso para quê? Se conectar. E aí a gente pode fazer retiro em casa. Eu monto uma rotina de atividades, né, para eu fazer o meu retiro interno. A gente não precisa sair de casa para fazer retiro, a gente pode fazer o nosso retiro interno. É bom ir para a natureza? É maravilhoso. Se você tiver essa possibilidade, faça, mas se não puder, não se queixe por isso, faça o seu retiro. E aí você vai ver que a sintonia vai voltando aos poucos. Melhor feito do que perfeito. Exatamente, a Natália tá colocando aí, ó. A Nelly tá dizendo, eu também demorei muito para perceber, sentir que eu estava pronta para me tornar reikiana. Sueli sabe da história. Essas meninas que estão aqui precisam de um empurrão, né? Vai voar, vai bater asa, né? Vai expandir essa energia que vocês já carregam. Eu sinto que muitas pessoas que estão aqui têm essa questão do perfeccionismo, né? Tá aí esperando ficar pronta. Sente o corpo, para de pensar. Sente o corpo. Muitos que estão me dizendo aí, ó, eu sinto, né? Mas na verdade eu sinto mais pensamento do que o sentimento. Então, observe o corpo. Não pense. Isso também é um processo meditativo, de autopercepção. Então, observe esse pêndulo que é o seu corpo. Faça a pergunta, eu tô pronta? E não deixa ser consumida pelos pensamentos. Acessa o sentir. Sem crítica, sem julgamento, sem expectativa, sem esperar nada. É só sentir. E aí eu disse, o primeiro sinal é esse, né? O sinal maior. Digamos assim, que é o Wi-Fi aí. É o sinal maior. Aí começa a vir os sinais, né? Realmente mais concretos que a gente pode perceber, que é esses. Aprender a cuidar de você, a amar você por inteiro, com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você vivenciou até chegar aqui. Você está nesse processo de aprender? Um dos nossos exercícios aqui, inclusive, foi isso. Eu cuido de mim? Eu cuido de mim? Eu me dou tempo? Eu tiro um tempo só para mim? Então, se você disse sim para isso, tá no caminho certo, check. Agora, eu tô aprendendo a cuidar e amar o outro como o outro é. Porque a gente ama o outro porque a gente acha que o outro vai ficar do jeito que a gente quer. Eu amo o outro, eu tô aprendendo a amar o outro, vendo o outro como ele é, sem expectativa, sem crítica, tendo esse olhar de compaixão em relação ao outro. Então, eu tô nesse processo, eu tô amando o mundo, eu tô cuidando do mundo. Tudo isso entra dentro do último princípio. Eu tô sendo bondosa com todos os seres vivos. Só por hoje eu tô sendo bondosa com todos os seres vivos. Esse é um processo, eu tô aprendendo, eu tô trilhando esse caminho, eu já tô aberta para isso. Observem dentro de você o que está acontecendo quando eu faço essas perguntas. Vocês estão me ouvindo, mas tem movimento acontecendo aí dentro. Observem esses movimentos.
E aí a gente vai para o segundo sinal. Qual é o segundo sinal? Se eu estou pronta, né? Se eu já estou disponível para aprender a praticar essa técnica do Reiki, dessa filosofia chamada Reiki. A pergunta é a seguinte: você acredita nos benefícios das práticas integrativas? Aí, N práticas integrativas, né? Reiki, constelação familiar, shiatsu, tai chi, cromoterapia, meditação, fitoterapia, florais de Bach. Então, N, são 19 práticas integrativas. Eu acredito, eu sei, eu considero os benefícios das terapias integrativas. Eu tenho ações, atitudes de integrar essas práticas integrativas para a promoção e o cultivo do bem-estar físico, mental e emocional no meu dia a dia. Esse é o segundo sinal. Eu acredito, eu coloco as práticas integrativas na minha vida, eu insiro essas práticas na minha vida de alguma forma. Se você medita, sim. Se você está aqui me ouvindo, né, sobre Reiki, eu acredito que sim. Se você tem coisas, por exemplo, com cromoterapia, sim. Se você está aí fazendo constelação familiar, sim. Se você já participou de alguma coisa relacionada ao tai chi, à yoga, à aromaterapia, sim. Então, de alguma forma você se conecta e acredita nas terapias integrativas. Então, esse é check 2. Então, esse é o segundo sinal. Aí a Letícia está dizendo muito, me afino com as constelações familiares, Reiki, homeopatia. Então, mais um check aí nos seus sinais, né? Terceiro sinal. Gosto muito de falar desse terceiro sinal, viu? Terceiro sinal, inclusive é um assunto que as pessoas me procuram bastante para falar sobre ele. Então vamos lá, terceiro sinal. Você tem certo nível de sensibilidade em relação a sentir as energias. Você tem sensações que não consegue explicar. Você sente a energia das pessoas, dos lugares. Eu diria, você é uma dessas pessoas considerada altamente sensível, altamente empática. Porque as pessoas altamente empáticas, isso em termos da neurociência, são pessoas muito sensíveis. Então elas sentem muito a energia do outro, dos ambientes, das pessoas. Elas captam muitas coisas em relacionado ao ambiente, às situações. Ninguém fala nada, mas ela capta toda a energia. Então você é uma pessoa sensível nesse sentido, de percepção, de feeling energético? Porque se é, check. Então esse é um dos sinais de que você está pronta para aprender e praticar Reiki. E aqui, gente, acho bem interessante a gente abrir um parêntese. Eu não estou falando de mediunidade, tá? Mediunidade é uma outra coisa. Eu estou só chamando a atenção para a sensibilidade. Se você tem uma sensibilidade, certamente você tem aí características de mediunidade também. Mas eu não quero misturar e eu não vou misturar nesse momento coisas relacionadas ao contexto religioso, né? Como a gente fala de mediunidade, a gente vai ali muito pro contexto espírita. E nesse sentido aqui, não cabe eu falar de mediunidade, tá bom? Que fique isso bem claro, porque às vezes quando a gente fala sobre isso, a gente se conecta, né? Porque as palavras são, por mais que a nossa língua portuguesa seja uma das línguas mais amplas e mais difíceis, falta a palavra para poder falar sobre esses assuntos. Espiritualidade mesmo é um tema, é uma palavra bastante distorcida, porque a gente fala de espiritualidade e as pessoas pensam em religião. Espiritualidade não é sinônimo de religião, tá bom? Só para ficar claro que eu estou dizendo sensibilidade, percepção, né? O contexto de ter sensações. Isso que é importante na prática do Reiki nesse primeiro momento, tá bom? A Tatá tá dizendo, eu acredito plenamente nas práticas integrativas. A Cássia, lembrando, Manu, que colocando o trabalho, recebemos em dobro. Apliquei em 2 pessoas hoje, senti muita paz. Isso aí, Cássia. Entrando em movimento. Opa, subi os comentários aqui de novo, peraí.
Aí, agora voltando. Aqui vocês respondendo, ó, altamente não digo, mas sinto a energia. Existem estudos que falam sobre isso, das pessoas altamente sensíveis. E as altamente sensíveis são o que eles chamam de altamente empáticas, né? Elas conseguem sentir muito as coisas. E aí, de várias formas. Então, você tem essa sensibilidade, check. No terceiro item aí dos sinais. Ou seja, você está pronta e você está disponível para aprender e vivenciar, né, praticar o reiki. Quarto sintoma. Quarto sinal, melhor dizendo. Quarto sinal. Você acredita e você confia em algo maior, numa inteligência divina, numa inteligência maior, numa inteligência universal. Você confia e você acredita que nós somos regidos por uma inteligência maior, que você chame de Deus, de divindade, de natureza, de qualquer coisa, mas você acredita que existe uma inteligência por trás de todas as coisas que estão acontecendo na vida? Ou a gente está aqui mero acaso, Big Bang, boom, estamos aqui, não tem nada por trás disso? Como é que é isso aí dentro de você? A Patrícia está dizendo, eu percebo algo e às vezes não dou atenção. Quando passa um tempo eu percebo que tive um insight e não dei importância. Isso acontece demais, Patrícia, demais. É aquela coisa, né? O que é pensamento, o que é sensibilidade, o que é intuição. A gente vai ficando presente, a gente vai conseguindo diferenciar essas coisas, tá bom? A França está dizendo, eu acredito sim. Então, você acredita e confia em algo maior. Então, acredita muito. Check, tá aí já. Mais um sinal. Quinto sinal. Você busca, do seu jeito, da sua maneira, desenvolver algum tipo de espiritualidade. E aqui eu chamo a atenção porque eu acabei de dizer, espiritualidade não é sinônimo de religião. Espiritualidade está mais conectada para o sentido de vida, significado. Você busca desenvolver algum tipo de espiritualidade, conexão com você mesma. Então, quando eu estou na natureza, quando eu ando na natureza, é um tipo de desenvolvimento de espiritualidade. Eu me conecto com a natureza. Isso para mim tem sentido. Isso dá significado para minha vida. Quando eu tô brincando com crianças, porque eu adoro crianças, eu tô conectada, eu tô presente ali. Isso é um tipo de espiritualidade. É algo que faz sentido para minha alma, é algo que faz sentido para o meu ser, para minha existência. Então é um tipo de espiritualidade. Quando eu tô aqui com vocês fazendo lives e live class e todo o trabalho que a gente está aqui fazendo através desse canal do Vida Iluminada, é um tipo de espiritualidade, porque ensinar para mim é a coisa mais maravilhosa que existe. Eu não sei o que seria de mim se eu não estivesse fazendo isso, e eu faço isso desde que eu me entendo por gente. Desde que eu me entendo por gente, eu tô falando de espiritualidade. Eu tô falando de coisas que eu não sei explicar, que eu sei sem saber como eu sei. Então, isso para mim é um tipo de espiritualidade. É uma espiritualidade que me conecta com algo que é universal. Universal, sem vínculo religioso, certo? Então, você busca desenvolver algum tipo de espiritualidade, ou seja, se conectar com a sua alma, com aquilo que faz sentido, que traz significado para a sua vida? Se sim, se você... Ai, subiu de novo aqui os comentários. Eu tô em outro celular e aí fica difícil de passar aqui, ó. Já escrevi até vários comentários aqui. Agora deu certo. Sim, eu sempre busquei espiritualidade, a Drica tá dizendo. E a Sueli, sim, faz muito bem. Então, esse é o quinto sinal. Buscar desenvolver algum tipo de espiritualidade. Deu check, então você já tá aí com os 5 sinais. E o sexto sinal, que tem a ver com o que a gente viu na aula 6, na aula 7, na aula de ontem. Você tem um desejo real de se transformar e está disposta a agir inteiramente e internamente com base nesse foco, nesse objetivo de transformação interna?
Você tem o desejo real de se transformar numa pessoa melhor? De ser uma pessoa melhor no mundo? Se você tem esse desejo real de se transformar e através da sua transformação transformar o mundo, ajudar nesse processo de transformação da humanidade, porque eu não digo a Terra se transforma sozinha, a terra como ser vivo, aqui a gente foca nas pessoas. Não estou dizendo para desconsiderar, sabe, cuidados com a natureza e etc, porque isso faz parte dos seres humanos de verdade, preservação, cuidado. Então a gente hoje foca muito mais na transformação da humanidade. Então eu tô disposta realmente a me transformar e ajudar nessa elevação da humanidade. Porque quando eu cresço, quando eu me transformo, quando eu evoluo, eu estou emanando energia para a grade da Terra. Eu estou emanando para esse consciente coletivo do qual nós fazemos parte, que é possível fazer diferente. Se outras pessoas que já passaram aqui na Terra já fizeram, todos, sem exceção, têm a capacidade, a possibilidade de trilhar o mesmo caminho. E a gente já teve vários seres iluminados passando pela Terra. Então a gente segue na trilha dessas pessoas, porque se elas conseguiram, nós também conseguimos. Então estes são os 6 sinais, na verdade os 7, com esse primeiro que eu citei, né, de você sentir o corpo primeiro. Então esses são os 7 sinais. E aí o exercício que eu quero deixar aqui para vocês hoje, na nossa última aula da nossa semana de Reiki, é justamente esse, de começar a se perceber, colocando o corpo como uma grande ferramenta, ampliando essa sua percepção, de começar a racionalizar, a pensar não só com a razão, com a mente, mas também com o seu coração, ouvindo o conjunto do seu corpo, alinhando, criando coerência entre pensar, sentir e agir. O que eu estou pensando hoje está de acordo com o que eu sinto? O que eu sinto está de acordo com o que eu penso? E o que eu penso, o que eu sinto, o que eu estou fazendo? É uma tríade: pensar, sentir, fazer. Pensar, sentir e agir. Então, se você está aqui hoje assistindo essas 8 lives, essas 8 aulas, né, nessa semana, alinha, utiliza o seu corpo para se fazer essas perguntas poderosas que a gente conversou aqui, foram várias, para você começar a ouvir as respostas a partir do corpo como um todo. Experimenta perceber o corpo por inteiro. Faz sentido isso para vocês hoje como exercício? Porque se você está pronta, né, para aprender e praticar o Reiki, eu deixo aqui o convite, caso você queira participar e se sente, né, convocada a esse trabalho, a esse caminho, a essa filosofia, que você experimente fazer o curso de Reiki, nível 1, para a gente começar, e que você vá se aprofundando nesse caminho sem pressa, sem expectativa, sem querer nada, apenas se comprometendo com o seu trabalho interno. Porque uma vez que você faz o seu trabalho interno, todas as chaves de conhecimento são dadas para você. Literalmente são dadas, porque todas elas estão dentro de você. Então já está aí. O que a gente está fazendo através do caminho do Reiki? A gente está descobrindo. É como se eu estivesse cavando, e a gente vai cavando, e a gente vai cavando, para que esse ouro, essas chaves luminosas que estão dentro de cada um, possam ser vistas, possam ser utilizadas, possam vir possam sair desse lugar tão profundo que está aí dentro e possa ser manifestado no dia a dia. Então o caminho do Reiki é um convite para dentro, que aliás é o caminho mais certo e o mais seguro de todos, para dentro. Não tem para cima, para baixo, para direita, para esquerda, tem para dentro. Esse é o caminho do Reiki. Então é um caminho que nos convida a esse olhar. E eu deixo esse convite, caso você queira, caso você sinta esse chamado, hoje, assim que a gente terminar aqui a nossa live, eu vou fazer um post
com o link do curso de Reiki nível 1. Vou deixar o link aberto do jeito que tá, no valor que tá, que já esse valor é do ano passado, até domingo. Se vocês quiserem fazer, sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a página para eu contar para vocês um pouquinho o que tem dentro do curso, né? Pera aí. Vamos ver se eu consigo abrir aqui rapidinho. Aqui. Aí, tá abrindo. Ó, aula de número 1, o que a gente vai trabalhar dentro do curso? São 7 módulos o curso, né? Estão divididos, as aulas já estão lá dentro, estão gravadas as aulas lá. Então, a gente tem 7 módulos, que são 7 aulas. Primeira aula, definição e histórico do Reiki. Então, eu faço um panorama de toda a história do Reiki, Mikao Usui, os mestres do Reiki, Imperador Menji, que é uma das grandes inspirações para Mikao Usui naquela época lá no Japão. Então, a gente faz esse panorama na aula 1. Na aula 2 eu falo sobre a divisão do métodos e as linhagens de Reiki, na qual você vai entrar, né? No caso, se você fizer a sintonização de Reiki, você entra para uma linhagem de Reiki. Então, eu venho de uma linhagem que se chama Usui tibetana, né? Então, é uma linhagem de Reiki, existem várias linhagens de Reiki, cada linhagem trabalha coisas diferentes. Então, por exemplo, em termos mais amplos, a gente tem a linhagem japonesa, a linhagem ocidental. A linhagem ocidental, ela é encabeçada, né, pela mestra mais antiga aqui no ocidente, que é a Takata. Então a gente tem a linhagem lá no Japão que começa com Mikao Usui, vem com o mestre Hayashi e ficou mais conhecida depois com a Shioko, que é uma outra mestra, entre tantas outras pessoas que fizeram Reiki lá no Japão. A gente tem a aula 3, onde eu falo da filosofia de vida e os pilares do Reiki, muita coisa do que a gente trabalhou aqui nessa semana. A gente tem as bases fundamentais da meditação, então eu ensino muitas técnicas de meditação com base nas práticas de mindfulness dentro dessa aula. A gente fala na aula 5 sobre anatomia bioenergética, a gente fala de chakras, a gente fala de aura, a gente fala de campo energético, a gente fala de meridianos, a gente fala de nadis, então é uma anatomia bioenergética. Aula 6 eu falo sobre processo de limpeza energética, sobre o processo de 21 dias que todas as pessoas após a sintonização passam, porque é um processo de adaptação da energia e qualificação da energia. Na aula 7, a gente fala sobre noções de práticas integrativas, que é as PICs, né, as políticas públicas de práticas integrativas. Então, eu faço uma junção daquilo que foi a minha profissão, aquilo que eu estive no passado, né, como advogada. Então, eu trago algumas orientações sobre esse direito dentro das práticas integrativas, trazendo essas normalizações, esses regulamentos, né, sobre as práticas integrativas e como a gente pode atuar de uma forma profissional utilizando o Reiki. E na aula de número 8, que é uma aula bônus, a aula de número 8 só recebe a aula de número 8 quem passa pela sintonização. Então, fez a sintonização, que acontece de forma individual, numa sessão individual comigo por agendamento, a gente faz a sintonização e eu mando individualmente o link da aula dos protocolos de aplicação, que é uma aula bônus. Só quem faz a sintonização recebe essa aula. Então, basicamente, essa é a estrutura do nosso curso, assim, um resumo de cada aula que vocês podem acessar. Então, fez a inscrição, você acessa o curso na hora, porque ele já está pronto, ele já está lá. Assistiu todas as aulas, vocês têm, né? Qualquer pessoa que está aqui no Instagram tem, mas lá dentro da plataforma eu coloco o meu WhatsApp diretamente. Então, assistiu todas as aulas, me manda mensagem, Manu, terminei de assistir todas as aulas, tenho dúvidas, a gente tira as dúvidas nessa sessão também, e aí a gente já agenda a sua sessão de sintonização. Então, acontece online, como a gente está aqui conversando, só que só eu e a pessoa. E aí a gente conversa, tira dúvida, faz a sintonização e aí logo em seguida eu já mando o certificado e os protocolos de aplicação, tá bom? Então, resumidamente, esse é o nosso curso de nível 1 que já está disponível para vocês, caso vocês sintam aí esse chamado para fazer a sintonização do nível 1. A Nelly perguntou, Manu, que reciclagem incrível que fiz essa semana, estou muito feliz. Nelly, eu quis fazer como se fosse num formato de reciclagem mesmo, então, como é o nível 1, né, o nível 1
é os princípios fundamentais. Então, é o início de tudo, é o primeiro passo de uma jornada. Então, dá pra gente fazer aqui no formato de reciclagem. Agora, o nível 2, eu não consigo fazer aqui, né, online, aberto assim para todas as pessoas. Até consigo, mas eu acho que fica melhor se a gente fizer essa reciclagem lá dentro do grupo, né, que eu chamei vocês para participarem, tô chamando os outros alunos no grupo fechado do Facebook. Então, nível 2, essa semana de reciclagem vai acontecer lá dentro do nosso grupo. Tá bom? Porque tem muitas pessoas que não conhecem o reiki, vai chegar aqui, vai cair de paraquedas, a gente tá falando de símbolos, de várias coisas do reiki, a pessoa ainda não teve acesso. Então, no nível 1 é bem tranquilo fazer abertão, assim, que nem a gente tá agora. Mas o nível 2 eu prefiro colocar lá, tá bom? Será que eu consigo? Francis, pergunta pra você. Será que você consegue, Francis? Pergunta pra você. Faz esse exercício de sentir. Porque eu sei que você é uma pessoa extremamente capaz. Agora, você sabe disso? Que eu vejo todas vocês, eu sinto todas vocês, mas você tá percebendo isso? Você consegue perceber que você é capaz? Porque todas que estão aqui são capazes. Vocês assistiram 8 aulas de 1 hora. A gente tá passando hoje um pouquinho do horário, mas todas conseguiram assistir as 8 aulas, entendeu? Sentiu, percebeu? E agora, o que falta? Colocar em prática? A Drica está dizendo, o que é a sintonização? A sintonização é um processo de ativação do seu campo energético, do seu centro de força, para você canalizar mais energia, para você se conectar ainda mais com a energia do reiki, para que você irradie de uma forma mais qualificada para outras pessoas, inclusive para você mesma também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais. Ai, toda hora tá subindo os comentários aqui. Ai. Cadê? Aqui. A Sueli tá dizendo, revigorante essa semana de reciclagem, presente divino para início de ano, cada dia mais apaixonada pelo reiki. E para as pessoas que não puderem fazer o reiki, gente, continuem usufruindo desses ensinamentos, desses conteúdos, reassista as lives, sabe? Faz anotação, pega isso que você já conseguiu assimilar aqui e pratique. Esse é o principal ensinamento, prática. Coloque em prática tudo isso que a gente conversou, tá bom? Vamos fazer uma meditação básica aqui para a gente encerrar a nossa semana, encerrar o nosso encontro também, aula 8. Então vamos sentar numa postura confortável enquanto eu coloco a música aqui. E vamos fazer uma prática para a gente encerrar. Então, vamos sentar todo mundo numa postura confortável, elevando as mãos em postura agachô. Sueli está dizendo, gratidão imensa, Manu, pelo seu desempenho e disponibilidade em partilhar seus conteúdos. Isso eu faço de todo o meu coração, mas eu sempre gosto de pensar que isso não é nem o começo. A gente está, sabe, desbravando, mas eu sei que vai vir muito mais coisas. Da onde está vindo esses conhecimentos, essas experiências, eu sei que vai vir mais coisas. Então, eu tenho a honra e a gratidão de estar compartilhando isso com vocês, porque é o que faz sentido para mim. Então, cada vez que eu me conecto com o meu propósito, com o meu sentido de vida, mais eu quero fazer isso. Então, aguardem, viu? Deixa eu ver aqui a música. Todo mundo sentado aí já em postura confortável. Então vamos todo mundo respirar profundamente, esfrega as mãos aí um pouquinho, ativa as mãos, ativa a energia. Respire, solta o ar. Põe as mãos no seu coração, fecha os olhos. Ouve um pouquinho essa música. E deixa que essa música envolva todo o seu ser. Como se fosse uma brisa que envolve o seu corpo através da música. E vai sentindo essas melodias tocando o seu corpo,
essa vibração tocando o seu corpo, a sua alma. E você vai se conectando com o seu eu maior, com o seu eu divino. Respira. E quando você entra em sintonia com essa força que existe dentro de você, permita que o seu corpo desfrute de toda a sensação de harmonia, de gratidão, de bondade, de confiança, de coragem. O seu corpo ele não está acostumado com isso. Então, uma vez que você se conecta com esse ser maior, permita que desse lugar superior que existe dentro de você, águas vivas possam fluir gentilmente para todo o seu corpo, curando a sua mente, curando as suas emoções e fortalecendo os seus atos, as suas atitudes, um caminho de mais harmonia e felicidade. Então sinta que essa energia que eu estou chamando de água, para ficar mais fácil de entender, sente que essa energia desce tão pura e tão limpa, tão vibrante para todo o seu corpo. E a única coisa que o seu corpo faz, a única coisa que você nesse momento percebe é esse desfrutar. Você apenas recebe e respira. E veja como esse processo é lindo, como o seu corpo se alegra quando ele sente que essas energias não julga, não critica, não te exige nada. Elas apenas fluem através de você. Respire e perceba como o seu corpo nesse momento se alegra por essa conexão. E nesse momento de íntima relação com o seu ser mais interno, com o seu ser mais profundo, apenas diga para você: só por esse exato instante eu aceito receber tudo isso que vem do alto. Só por esse exato instante eu recebo todo esse amor, todo esse carinho que a inteligência divina, a inteligência cósmica tem em relação a mim. Sinta-se amada. Sinta-se. Cada uma de vocês aqui, sinta-se amada. Sinta-se amada por mim. Sinta-se amada pela fonte criadora. E só por hoje eu me comprometo a gerar mais disso na minha vida. Eu me comprometo a ancorar essa energia
sendo reikiana ou não, eu me comprometo a servir e ser uma pessoa melhor. Então agora respire profundamente. Vai soltando o ar devagar. Vai voltando. Relaxa suas mãos aí um pouco. Respira mais uma vez profundamente. Sente que o corpo ainda reverbera na vibração. Só sente. Tá tudo bem, tá tudo certo. E nesse momento, só agradece. Eu agradeço imensamente a todas vocês que estão aqui hoje comigo. Nessa noite de sexta-feira, não é para os fracos, é só para os fortes. Quem está aqui numa sexta-feira assistindo lives assim, né? Que fala sobre a nossa transformação, sobre a nossa reforma, sobre o nosso processo de desenvolvimento humano e espiritual. São pessoas que já estão conectadas com isso. Eu costumo dizer que nos meus cursos que tem quem colocou o pé nesse caminho do espiritual, da espiritualidade, da transformação, dessa conexão com a natureza, com certeza geraram quanto energético para continuar fazendo isso nessa existência. Então, gratidão Patrícia, gratidão Nelly, gratidão Sueli, gratidão Norcília, gratidão Marília, gratidão Andrica, gratidão todas as pessoas que estão aqui. Às vezes não dá para eu falar o nome de todo mundo. Gratidão Maria Augusta, que está aqui me assistindo também. Então, muita gratidão a todas vocês. Sintam-se abençoadas por esse momento, porque eu me sinto assim hoje, por estar fazendo esse trabalho, por estar compartilhando com vocês. E eu espero do fundo do meu coração que no mínimo, eu tenha acrescentado algo na vida de vocês, porque eu sei que essa sementinha que foi plantada aí dentro do seu coração, um dia, mais cedo ou mais tarde, essa sementinha vai crescer. Eu tenho plena confiança nisso. Então, pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja esse final de semana com o curso de Reiki, mas um dia essa sementinha vai crescer, e vai crescer tanto que quando você vai perceber, você já vai estar gerando frutos. E vai ter frutos compartilhando, multiplicando com muitas e muitas pessoas. Então, essa é a nossa corrente, de multiplicar cada vez mais. Então, o que eu faço hoje aqui com vocês, eu tenho certeza que fizeram isso comigo lá no passado. Não vou dizer nem que se foi nessa vida ou não, mas eu sei que fizeram isso comigo. Alguém me ativou. E pra gente se ativar, a gente precisa de uma faísca. Por isso que eu gosto de usar esse raiozinho que tá aí, Dalva. Porque como é que eu vou acender uma vela que tá apagada se eu não tenho um fósforo? Pensem. Então, a primeira coisa que a gente faz nessa ativação é, eu tô sendo esse raiozinho aí para ativar um pouco da sua energia, para que você ative a sua própria luz, porque ela já tá aí, tá bom? Então, um grande abraço para todas vocês, um grande abraço para cada uma que participou dessa live, compartilhou com as pessoas, né? Fez os exercícios, colocou em prática tudo. Eu espero vê-las no curso, lá no curso online. E a gente vai conversando por aqui, pretendo fazer mais semanas assim, então vai acompanhando. Quem não tá no grupo lá do Telegram, que entrem, que né, todas as informações eu costumo colocar lá dentro primeiro, e assim a gente vai mantendo a nossa conexão aqui, tá bom? Então, gratidão a todas e até a nossa próxima semana. Tchau, tchau!